Alô, irmãos. Alô, irmãos e irmãs. Paz seja com todos nós, né? Nesse dia 16 de agosto de 2020. E graças a Deus, né? Por estarmos aqui vivos e prontos, né? Para caminhar em direção à Nova Jerusalém. E amém, né? Pois vamos continuar então com a nossa meditação, né, diária e pequena, né? Mas cheia de ensinamentos, né? Cheia de consolo, né, irmãos? Amém por isso. Paramos aqui no Juízes 2 ontem, né? Aí vamos ver aqui o que está acontecendo com o povo, né? Na verdade, o que a gente está vendo? Estamos vendo aqui o comportamento do povo quando chegou lá na Terra Prometida, né? Que eles prometeram cumprir todo o concerto. Quando chegar lá na Terra, vamos ver o que eles fizeram, né? Claro que não vamos ver com detalhes, mas é só as coisas mais importantes para a gente chegar no porto, né? Onde queremos chegar. Então, aqui no capítulo 2 de Juízes, no versículo 11 em diante, está escrito aqui o quê? Vamos ver aqui, ó. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Olha aí. Então começaram a se desviar, né? Nem bem chegaram na terra e já começaram a se desviar. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, né? E encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira, né? Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, né? Deuses lá dos cananeus e outros lá, né? Principalmente dos cananeus. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores e os roubaram, e os entregou na mão de seus inimigos ao redor. Não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. As maldições, né, vieram tudinho, né? A maldição quer dizer, se eles obedecessem ao concerto, viriam todas as, né, bênçãos, né? Se eles não obedecessem, viriam todas as maldições. Então é o que vai acontecer, o que está acontecendo aqui, né? Versículo 15. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal. Como o Senhor tinha dito e como o Senhor tinha jurado, né? Estavam em grande aperto, né? Levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram, né? Então eles desobedeceram e aí o Senhor levantou juízes para livrá-los, né? Porém tampouco ouviram os juízes, olha aí. Antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. Quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão de seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, né? Por causa dos que os apertavam e oprimiam.
Claro, né? Eles começavam a sofrer, aí começavam a gemer, né? E o Senhor fazia intervenção para salvar, né, pelo menos o remanescente, né? Porque sempre tem um remanescente que guarda exatamente o conserto. Versículo 19. Porém sucedia que, falecendo o juiz, né, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Então foi assim, né? Isso foi o que eles fizeram lá na terra, né? Desde o início. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse, porquanto este povo traspassou o meu conserto, que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para que elas, para por elas provar a Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué, né? Então Josué passou como juiz durante muito tempo, né? E aí o que aconteceu foi isso aí que está sendo narrado aí. O Senhor levantava juiz, que o primeiro foi Josué, aí o que o povo fazia, né? Simplesmente se desviava do conserto, né? Aí gemia, aí se sofriam, né? As consequências e acabavam sendo socorridos, né? Pelo Altíssimo, que levantava outro juiz e livrava eles de toda aquela de todo aquele sofrimento, né? E isto porque o grande erro deles foi não ter destruído aquelas nações. Eles deixaram ali principalmente os cananeus, né? Que eram pessoas totalmente idólatras, né? Então vamos para frente, né, irmão? Aí no capítulo 3 aí de Josué, os israelitas se tornaram novamente escravos, né? De quem? Do rei da Síria, né? Servidão dos israelitas sob Cusã, rei da Síria, ou Arã, né? Se tornaram novamente escravos, né? 3:1. Essas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, né, todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, né? Então, somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem para lhes ensinar a guerra, pelo menos que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Então tá aí, né? O pessoal que ficou lá, né? As nações, né? Tribos, povos, que o Senhor deixou ficar lá. Ele não tirou, eles não tiraram, então o Senhor também não tirou, né? Ele deixou lá. Aqui o capítulo 3, vamos repetir aqui o capítulo 3, versículo 3, ó. 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios, heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate.
Então esses aí são os povos que ficaram lá, né? E o Senhor os deixou lá para provar Israel, não é isso? Porque Israel já tinha se inclinado lá para os Baalins, né? Ela estava fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, ou coisas que eram contrárias, né, ao concerto que eles fizeram com o Altíssimo, né? Aí no versículo 5 do capítulo 3 aí, de Juízes. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus e heteus, e amorreus e perizeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, deram aos filhos deles as suas filhas e serviram a seus deuses, né? E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Se esqueceram do Senhor, seu Deus. Serviram aos Baalins e Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Está vendo aí, irmãos? Então, estão vendo aí que eles, quando chegaram lá na terra, não fizeram coisas boas, né? O comportamento deles não era de acordo com o concerto. Amém por hoje, né, irmãos? Paz seja com todos durante esse dia. E amanhã, se Deus quiser, voltaremos, se Deus o permitir, né? Amém.